Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Igor Theory e esse é mais um vídeo da série One Shot D&D Quinta Edição, com vídeos rápidos e curtos para te ensinar as regras do jogo e te ensinar a jogar. Esse é o quinto vídeo dessa série e a gente vai falar sobre as classes do jogo. O link para a playlist com todos os vídeos dessa série vai estar aqui na descrição. Então vamos lá, vamos falar sobre as classes. Primeiramente, o que é uma classe? A classe é a função do seu personagem, é o que ele faz. É basicamente como se fosse a profissão daquele personagem. Com o que ele atua, que tipo de arma ele usa, basicamente isso. E para que serve essa classe? Bem, ela vai indicar para você qual é a função do seu personagem naquele grupo, as coisas que ele vai ter mais facilidade e também mais dificuldade, né? Em termos mecânicos, ou seja, nas regras do jogo, a sua classe ela vai influenciar nas seguintes coisas. Ela vai dizer qual o seu dado de vida e, consequentemente, quantos pontos de vida você vai ter. Algumas classes elas têm mais pontos de vida, outras têm menos. Sua classe também vai te dar algumas proficiências. A gente já tem um vídeo aqui sobre proficiências, mas basicamente, proficiências são as coisas que o seu personagem é apto, as coisas que ele é treinado e que ele sabe fazer. Armas que ele sabe usar, equipamentos que ele pode usar e se beneficiar daqueles equipamentos. E esse tipo de coisa. A classe também vai te dar algumas proficiências em perícias, você vai ser treinado em algumas perícias. A gente vai falar mais sobre perícias no futuro, mas basicamente são rolagens para coisas que você pode fazer dentro do jogo, como tentar escalar, procurar por uma armadilha, tentar descobrir se alguém está mentindo, ou até mesmo andar sem ser percebido ali, furtivo. Além do treinamento em perícias, a sua classe também vai te garantir alguns equipamentos, se você estiver usando a regra de equipamentos padrão. Caso na sua mesa a mestra ou mestre decida utilizar a regra alternativa de compra de equipamentos, que é a rolagem da riqueza, a sua classe vai te indicar qual a fórmula que você vai rolar para saber qual a riqueza do seu personagem. Algumas classes elas ganham mais riqueza, outras menos. Além disso tudo, a sua classe garante algumas características que são típicas daquela classe. E as características elas variam de acordo com o nível do personagem naquela classe específica. Você consegue ver quais características o personagem vai ter naquela classe ou não, checando a tabela de cada classe. No início de cada classe lá no livro vai ter uma tabelinha com as características que ele ganha naquele nível específico. E além disso tudo, cada classe vai ter o que a gente chama de subclasse, que é um arquétipo ali dentro daquela classe. Então um guerreiro, por exemplo, nunca vai ser igual ao outro guerreiro, porque dentro do guerreiro, por exemplo, você vai ter alguns estilos de combate, estilos de luta que você pode escolher e ele vai diferenciar bastante. É como se fosse uma classe dentro de uma classe. Cada classe vai ter seus arquétipos específicos, né? E cada uma dá um nome para eles. Então, no caso do clérigo, por exemplo, é o domínio. Você pode ser do domínio da vida, da morte, da cura. No caso do druida, é um círculo. E daí em diante, cada classe vai ter seu nome para os seus arquétipos específicos, para suas subclasses. E você só pode usar essa subclasse se você for daquela classe específica. Então, não tem como, por exemplo, um guerreiro escolher um domínio da vida de um clérigo. Isso não existe. Beleza, eu já expliquei isso tudo, mas quais classes existem? Quais eu posso escolher? Eu já citei algumas aqui, né, para vocês, como guerreiro, clérigo, bardo, mas existem diversas outras classes e a Wizards of the Coast, que é a empresa que faz e publica o D&D, ela lança diversas outras classes, né, adicionais em outros livros. Mas no livro do jogador, que é o livro base, assim, o básico, você vai encontrar algumas classes, né, as padrões, assim, lá no capítulo 3, na página 45. E as classes são um bárbaro, que é aquele que luta com força bruta e tal, geralmente não usa armadura. Um bardo, que é quem usa sua música ou suas histórias para poder conjurar magia e tal. O bruxo, que é alguém que consegue usar magia através de um pacto com uma entidade. Um clérigo, que é alguém que consegue usar magia divina, porque ele segue uma divindade ali, né, ele venera essa divindade. Um druida, que é quem canaliza o poder da natureza de forma a utilizar magia e até mesmo às vezes se transformar em animais. O feiticeiro, que é alguém que canaliza magia e manipula ela de forma natural. Ele aprendeu a fazer isso naturalmente, né? Sem ninguém ter que ensinar. Ele nasceu assim. O guardião, que é como se fosse um patrulheiro, ele vive protegendo a floresta, ele usa espadas, arcos geralmente, né? Armas à distância geralmente, mas ele tem geralmente magias ligadas à natureza e à patrulha para proteger essa floresta e tal. A gente tem o guerreiro, que é alguém que foi treinado no combate, né? Um soldado, por exemplo. E aí a gente tem também o ladino, né? Que é uma espécie de ladrão ou gatuno, ataca por trás, é furtivo, é bom em escalar, esse tipo de coisa, desarmar armadilhas. Temos o mago, que é alguém que usa magia através do estudo. Então ele não nasceu com magia, mas através de estudos ele consegue manipular essa magia. Temos também o monge, que é alguém que usa seus próprios punhos ou armas de monge, né, para poder batalhar. E o paladino, que é como se fosse um guerreiro divino, um templário ou algo do tipo. Ele parte nas cruzadas em nome do seu deus. Como eu disse, existem outras classes adicionais que você pode procurar nos livros adicionais aí, como por exemplo o Caldeirão da Taxa para todas as coisas, né, que tem um artíficer e tal. Mas as básicas são essas. Algumas dúvidas frequentes sobre classes. Eu posso escolher qualquer combinação de raça e classe? Existe alguma restrição? Não tem restrição. Qualquer combinação é possível, né? Mas
mas é lógico que isso depende das regras da sua mesa aí. Algumas classes elas são mais comuns em algumas raças, né? Ou elas combinam melhor com alguma raça devido às capacidades naturais daquela raça, mas qualquer combinação é possível. Eu posso escolher mais de uma classe? Sim, mas apenas em situações específicas, tem condições para isso e é o que a gente chama de multiclasse. Quando você sobe de nível, você pode escolher continuar na mesma classe que você está ou escolher uma classe diferente caso você cumpra os requisitos. Isso é explicado melhor lá no capítulo 6 do livro, na página 163. Mas eu vou falar melhor sobre a multiclasse em um vídeo futuro aqui dessa série de vídeos para não ficar muito grande. Ah, qual que é a melhor classe para fazer tal coisa? Ou para atacar de longe? Ou para usar magia? Cara, isso depende completamente do seu gosto e de como você vai criar esse personagem. As classes, elas têm, na sua descrição ali, você pode dar uma lida, o jeito que elas agem geralmente. Mas você pode pegar esse jeito e subverter. Criar uma classe que tipicamente atacaria de longe e fazer ela atacar de perto. É lógico que ela não vai ser pensada primariamente para aquilo, né? Mas é possível sim, você pode fazer o personagem que você quiser dentro do jogo. Alguma classe tem mais facilidade para subir de nível? Na verdade não. Dentro do D&D quinta edição, todas as classes elas ganham experiência na mesma quantidade, diferente de versões anteriores do jogo. Antigamente, um guerreiro upava mais fácil do que, por exemplo, um elfo, né, que era uma classe antigamente e hoje virou uma raça. Mas hoje em dia no D&D quinta edição, todos ganham XP da mesma forma. Onde eu posso saber mais sobre as classes, entender melhor, ler a classe que eu quero? Você vai encontrar isso no capítulo 3 do livro do jogador, a partir da página 45. E aí eu recomendo que você leia as classes que mais te interessam. Não precisa ler tudo não, se você não quiser. Mas é importante que você leia pelo menos a sua classe e aquela subclasse que você vai escolher no futuro para entender como ela vai se desenvolver, qual que é a função dela no grupo e tal. A página 8 do SRD também fala das classes, né, caso você não tenha o livro do jogador. O capítulo 6 do livro do jogador, na página 163, como eu tinha dito antes, fala sobre as multiclasses, caso você tenha interesse em entender um pouco mais sobre isso. É um pouco mais complexo, né, e é uma regra opcional, não é uma regra padrão do jogo. Mas se for possível ir na sua mesa e você tiver interesse, você pode ler mais no capítulo 6. E você pode também ver os vídeos criando fichas aqui de todas as classes do D&D quinta edição que eu fiz aqui no canal. Tem uma série de vídeos onde eu crio vídeos longos explicando cada parte da criação de fichas e fazendo a ficha junto com vocês. Então eu fiz todas as combinações de raças e classes possíveis para que vocês consigam entender. Vai estar aqui na descrição também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, deixa aqui o like e se inscreve no canal também para receber mais vídeos aqui como esse. Considere também se tornar um membro, clicando aqui embaixo no botão do lado do inscrever-se, porque a partir de R$2 você consegue receber os vídeos com antecedência, escolher os temas dos próximos vídeos e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.